A área de um triângulo qualquer, quando a gente conhece a base e a altura. Então, essa fórmula é bastante comum, né? Quando a gente tem um triângulo qualquer conhecendo a sua base e a sua altura, base B e altura H, a fórmula da área vai ser B vezes H dividido por 2, ou seja, base vezes altura dividido por 2, né? Vamos ver um exemplo de aplicação aqui, ó. Determine a área do triângulo que possui base 9 centímetros e altura 6 centímetros. Então, vamos lá. B igual a 9 centímetros e H igual a 6 centímetros. Uma coisa que é importante aí, ó, que todas as grandezas envolvidas estão na mesma unidade, está tudo em centímetro, né? Então, vamos lá. A fórmula da área é base vezes altura sobre 2, ou B vezes H dividido por 2. Substituindo, base 9 e altura 6, a gente tem 9 vezes 6 dividido por 2, vai dar 54 dividido por 2. Então, essa área é a mesma unidade elevada ao quadrado, então fica 27 centímetros quadrados, né? Então, bem fácil, ó. Então tem bastante aplicação aí. Toda vez que eu conheço a base e a altura de um triângulo, né, a gente utiliza essa fórmula. Vamos para a próxima agora aqui, ó. Agora a gente vai falar da área de um triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo é quando tem um ângulo de 90 graus, né, um ângulo reto, como tem esse aí da figura. Então, o ângulo reto está lá no ângulo A, que é 90 graus. Então, o lado oposto ao ângulo A é a hipotenusa. Os outros dois lados, o B e o C, são os catetos, né? Então, olha só, para calcular a área de um triângulo retângulo, eu preciso somente dos dois catetos. Então, basta fazer B vezes C dividido por 2. Então, ali a gente tem a hipotenusa A, o cateto B e o cateto C. Então, basta saber os dois catetos, né? Conhecendo os dois catetos, a gente tem a área do triângulo retângulo. Então, é B vezes C dividido por 2. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Determine a área do triângulo retângulo que possui hipotenusa 10 centímetros e um dos catetos igual a 6 centímetros. O que eu tenho de informação aqui? O A é 10, porque é a hipotenusa. O B é um dos catetos, que chamei ele do valor de 6 centímetros, né, o cateto B. E o C é o cateto que eu preciso calcular para poder jogar na fórmula da área. Eu preciso descobrir o valor do C. Para isso, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras lá, que ajuda, né, quando eu conheço dois lados de um triângulo retângulo, eu consigo calcular o lado que está faltando, né? Então, qual que é o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, ali a gente tem a hipotenusa é 10, então ficou 10 ao quadrado, é igual a B ao quadrado, que é 6 ao quadrado, mais C ao quadrado, que eu vou descobrir, né? Não sei o valor do C. Dali a gente tem que 100, que é 10 ao quadrado, é igual a 36 mais C ao quadrado. Para descobrir o valor do C ao quadrado, eu vou passar o 36 para o outro lado, vai ficar 100 menos 36. Então, eu vou chegar que C ao quadrado é igual a 64. Ou seja, tirando a raiz, né, C vai ser raiz quadrada de 64. Não preciso colocar o mais ou menos na frente da raiz, porque eu estou falando de lado de triângulo. Então, lado de triângulo não existe triângulo com lado negativo. Então, C vale 8 centímetros. Agora, eu conheço o cateto B, que é 6 centímetros, e o cateto C, que é 8 centímetros. Agora, eu vou calcular a área. A área é B vezes C sobre 2, então 6 vezes 8 sobre 2, que vai dar 48 dividido por 2, que vai me dar uma área de 24 centímetros quadrados. Então tá aí mais uma maneira de calcular a área de triângulo, quando esse triângulo é um triângulo retângulo. Então é um cateto vezes o outro dividido por 2. Vamos lá para o próximo. Agora, a área de um triângulo qualquer, conhecendo os seus lados. Então, olha só, esse triângulo, ó, não conheço a base nem a altura, não conheço, no caso aqui, não é um triângulo retângulo, porque não tem um ângulo de 90 graus, e também não tem os lados iguais, então também não é equilátero. Então, a forma que eu vou utilizar, quando eu conheço os três lados, ó, eu tenho os lados A, B e C conhecidos, e para calcular a área desse triângulo, eu vou precisar primeiro calcular o seu semiperímetro. O que é semiperímetro? É a metade do perímetro. Então, o perímetro é a soma dos lados,
o semiperímetro vai ser a soma dos lados dividido por 2. O semiperímetro sempre vai ser maior do que o maior lado. Então, nunca vai ser menor, tá? Depois que eu conheço o semiperímetro, eu vou jogar nessa fórmula para calcular a área. A área vai ser raiz quadrada do semiperímetro, que multiplica semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos o outro lado, menos semiperímetro menos o outro lado. Então, vamos ver isso na prática aí, ó. Determine a área do triângulo de lados 4, 6 e 8. 4, 6 e 8 centímetros. Vamos arrumar os centímetros aqui dessa medida para ficar todos na mesma unidade, né? Então, ali eu tenho 4, 8, 6 e 8 centímetros, né? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Vamos só arrumar aqui. Voltando aqui, ó. O A é 4 centímetros, o B é 6 centímetros e o C é 8 centímetros. Primeiro, vamos calcular o seu semiperímetro. Então, semiperímetro é a soma dos lados, A mais B mais C sobre 2, que vai dar 4 mais 6 mais 8 sobre 2. 4 mais 6, 10, com mais 8, 18 por 2. Calculei o semiperímetro, olha lá, bem fácil. Semiperímetro é igual a 9. Agora, eu vou calcular a área. A área vai ser semiperímetro vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó. 9 vezes 9 menos 4, vezes 9 menos 6, vezes 9 menos 8. Então, substituir os valores ali na fórmula. Agora vai ficar 9 vezes 5, vezes 3, vezes 1, que vai dar raiz de 135. Fatorando essa raiz, a gente tem 3 raízes de 15 centímetros quadrados. Então, está aqui uma outra maneira de calcular a área do triângulo. Agora, quando eu conheço os 3 lados, toda vez que eu conhecer os 3 lados, eu posso jogar nessa fórmula que vai dar certo, né? Essa aí é uma fórmula nova aí para gente de área de triângulo. Vamos lá para o próximo. Agora, a área de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem os 3 lados iguais. Então, todo triângulo equilátero ele tem essa montagem, né, essas características. Ó. Eu tenho os 3 lados iguais e os 3 ângulos são ângulos de 60 graus, porque a soma dos ângulos internos tem que ser 180, né, em um triângulo. Se os lados são iguais, os ângulos também são iguais. Então, 180 dividido por 3 dá 60 graus para cada um. E a gente tem também o que cai bastante em exercício de triângulo equilátero, é como calcular a altura desse triângulo equilátero em função do seu lado. A gente vai aproveitar para colocar isso aqui também. Então, vamos lá. A área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura é o L, raiz de 3 sobre 2. Então, ó, a área L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e a altura é L, raiz de 3 sobre 2. Então, o L é lado do triângulo equilátero e o H é a altura do triângulo equilátero, né? Vamos ver um exemplo de aplicação aqui, ó. Determine a área e a altura do triângulo equilátero que possui lado 3 centímetros. Então, vamos lá. A área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que vai dar 3 ao quadrado, lá substituindo o lado por 3, raiz de 3 sobre 4, que vai ficar 9 raiz de 3 sobre 4. Não dá para simplificar, nem dividir o 9 com 4, lá, para não ter que dar ou número inteiro, ou né, uma fração aí que desse para simplificar. Então, ficou 9 raiz de 3 sobre 4, como é a área, centímetro quadrado, né? Não esquecemos da unidade aí, que tem que ser sempre a mesma unidade elevada ao quadrado quando se trata de área. E a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, 3 raiz de 3 sobre 2 centímetros. Lá, a gente calculou a altura desse triângulo equilátero. Então, lembrando que o triângulo equilátero é o triângulo que tem os 3 lados iguais, né? Olha só, agora a gente vai falar um pouquinho do hexágono regular. Então vamos lá, hexágono regular, olha só o que significa o regular. Quando a gente fala regular na geometria, significa lados iguais, todas medidas iguais. Então todos os lados ali, tudo que a gente tem de medida de lado, vai ser L no hexágono regular. Então se a gente olhar no desenho ali, o hexágono regular, ele possui, né, todos os lados iguais,
e é composto por 6 triângulos equiláteros. Olha só, o desenho está dividido em 3 triângulos, né, da metade para cima e 3 triângulos da metade para baixo. E esses triângulos todos com todos os lados L, né? Então são 6 triângulos equiláteros, né? E no caso, a altura do triângulo equilátero, ó, que é o H, corresponde ao Azinho do hexágono lá, que é o apótema do hexágono. Então, olha só, aqui a gente vai definir, então, a área, como calcular a área do hexágono e como calcula o Azinho, que é o apótema do hexágono. Então, vamos lá. Lado do hexágono, apótema do hexágono. A área, como eu tenho a área de um triângulo equilátero L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, nesse caso são 6 triângulos, então é 6 vezes o L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A gente pode simplificar esse 6 com 4, olha lá. Então fica 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então essa é a área do hexágono. 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. E o apótema, eu vou utilizar a mesma fórmula da altura do triângulo equilátero, que vai ser L raiz de 3 sobre 2. Ó. Então vamos ver isso na prática lá. Determine a área ou apótema de um hexágono regular que possui lado 6 centímetros. Então vamos lá. O lado é 6. Então a área vai ser 3 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Que vai dar 3 vezes 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Fazendo 6 ao quadrado, ela vai ficar 3 vezes 36 raiz de 3 sobre 2. Que vai dar 3 vezes 36, vai dar 108 raiz de 3 sobre 2. Dividindo lá por 2, vai ficar 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Então tá aí a área, né, desse hexágono, né? Olha só, como que fica o apótema nesse caso. Vamos fazer aqui rapidinho aqui, ó, o apótema do hexágono, como é que vai ficar? Se a gente for resolver aqui, vamos resolver rapidamente aqui, ó. Quando eu tenho o apótema, a gente vai fazer aqui do lado, ó. Vamos lá. O apótema aqui vai ser, o azinho vai ser L raiz de 3, L raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, o azinho aqui, ó, vai ficar, como o L vale 6, vai ficar 6 raiz de 3 sobre 2, que vai me dar um apótema. Vamos aproveitar aqui, ó, vamos o apótema aqui vai ficar igual a 3 raiz de 3. Então vamos lá. Vou colocar aqui 3 raiz de 3. Como apótema é uma linha, então vai ser dado em centímetros. Então está aqui o cálculo do apótema do hexágono. Então a gente calculou aí a área e em seguida a gente calculou o apótema do hexágono. Então, 3 raiz de 3 centímetros, né? Vamos lá para o próximo. Vamos seguir agora aqui a nossa aula. Então, agora eu tenho a área do círculo, né? A área do círculo é πr ao quadrado. Então, aqui eu tenho o r é o raio e o π vale 3,14. Determine a área do círculo que possui raio 4. Então, muito fácil, ó. Raio 4, a área é πr ao quadrado, que vai dar π vezes 4 ao quadrado, que vai me dar 16 π centímetros quadrados. Ou então, eu posso trocar o π por 3,14 e chegar na área de 50,24 centímetros quadrados. Então, tá aí a área do círculo, né? Muito fácil, né? Bem tranquilo aí. Agora, vamos ver a próxima área aí, que é a área da coroa circular. Como é que fica a área da coroa circular? É essa parte mais escura da figura lá. É uma circunferência maior menos uma circunferência menor. Então, eu tenho um R que vai ser o raio da circunferência maior e um R que vai ser o raio da circunferência menor. A área da coroa circular, então, vai ser π vezes
R1 ao quadrado menos R1 ao quadrado, olha lá. Bem fácil, olha lá. O raio da circunferência é maior, raio da circunferência é menor e o π 3,14. Aqui vai ficar, então, determine a área da coroa circular, sabendo que a circunferência maior tem raio 5 centímetros e a circunferência menor tem raio 2 centímetros. Olha só, área πr ao quadrado menos r ao quadrado. Então, π vezes 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado, que vai dar π vezes 25 menos 4. 25 menos 4 dá 21 π centímetros quadrados. Então, está aí a área de uma coroa circular. Ou, trocando π por 3,14, eu tenho uma área de 65,94 centímetros quadrados. Tudo bem? Bem fácil aí, né? Agora vamos ver a última área que a gente separou, que é a área do setor circular. O setor circular lá, é um pedaço da circunferência. Como é uma parte interna da circunferência, a gente tem um círculo, né? Então, imagina uma pizza aí, eu vou calcular a área de um pedaço da pizza. Então, nesse caso, o que vai interferir na minha resposta? A área do setor circular é o L lá, no caso, é o pedaço, o tamanho daquela área limitada por aquela linha. E eu preciso do raio do ângulo que vai formar o setor, porque a circunferência inteira tem 360 graus. Como é um pedaço da circunferência, eu vou pegar o ângulo alfa ali dentro. Então vai ficar assim, ó. Raio da circunferência, o ângulo do setor circular e o π 3,14. A área do setor vai ser alfa vezes π vezes r ao quadrado dividido por 360 graus. Então vamos lá. Determine a área do setor circular, sabendo que a circunferência tem raio 4 e que o ângulo do setor é 60 graus. Então vamos lá. Alfa πr ao quadrado sobre 360, 60 graus vezes π vezes 16 vezes 4 ao quadrado dividido por 360. Então, olha só, simplifiquei o 60 com 360, deu 6 embaixo. E sobrou π vezes 16. Ou seja, a área do setor ficou 16 π sobre 6. Dá para dividir por 2, então a área do setor ficou 8 π sobre 3 centímetros quadrados. Poderia trocar também o π por 3,14, vou fazer 8 vezes 3,14 sobre 3, que vai dar 8,38 centímetros quadrados. Então, isso aí que a gente tinha separado para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí. Muito obrigado aí pela participação.